Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre autocomprometimento categórico. Se você caiu aqui de paraquedas, dá uma pausa nesse vídeo, coloque em assistir mais tarde, clica aqui na tela no vídeo O Problema, Introdução, que é o primeiro vídeo da série de vídeos desse livro Nação Dopamina, da Anna Lembke. Ele foi traduzido e publicado para o português em 2022, se eu não estou enganada. E para você que já vem assistindo a série, a gente vai finalizar agora o autocomprometimento com autocomprometimento categórico. E aqui a Anna Lembke vai falar sobre o Jacob. O Jacob teve uma recaída e uma semana depois ele estava no consultório com ela e ele fez as coisas que ela recomendou, que era colocar o aparelho dele numa lata de lixo longe dele, que ia ser levado no mesmo dia. Ele também deixou de lado o laptop e o tablet e ele acabou indo para a igreja pela primeira vez depois de muitos anos e rezou pela família dele. E o que ele disse para ela é que toda segunda ele se encontrava com ela, mas na sexta-feira ele queria se matar. Ele sabia que não ia fazer isso, mas esse desejo vinha. E aí a Anna Lembke explicou que isso estava acontecendo em virtude da abstinência. E que se ele observasse os sentimentos no corpo dele durante esses momentos de desejo de recaída ou mesmo dos pensamentos suicida, ele ia sentir uma melhora com o tempo. O que a Anna Lembke está falando aqui para a gente? Ela está voltando a falar sobre mindfulness. Lembra lá no nosso protocolo de abstinência? Com a palavra dopamina, que a letra M falava de mindfulness, como é importante o mindfulness, essa atenção plena e a aceitação do que eu estou sentindo no momento, e que quando eu vou desenvolvendo essa atenção plena, eu percebo que às vezes com 1 minuto, aquela emoção, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos passam enquanto eu observo. É disso que ela está falando para a gente. Bem, o Jacob conseguiu se manter em abstinência nas próximas semanas e meses e ele tomou novas atitudes que a Anna Lembke está chamando aqui de autocomprometimento categórico. E eu vou ler essas atitudes que ele tomou para que você que está ouvindo, que não tem nenhuma dependência em droga de escolha ou uma dependência severa, como é o caso do Jacob, tem uma noção do quanto é grave uma pessoa que sofre de uma dependência severa, como é o caso do Jacob e tantas outras pessoas. Então, olha o que ele parou de fazer. Ele parou de ver televisão, cinema, vídeos no YouTube, competições femininas de vôlei, quase tudo que lhe oferecesse uma imagem sexualmente provocante. Ele pulava certos tipos de reportagem, por exemplo, matéria sobre Stormy Daniels, a stripper que supostamente teve um caso com Donald Trump. Ele vestia short antes de se barbear em frente ao espelho pela manhã, porque ver a própria nudez era um gatilho para o Jacob. Né? Pode ser que você ouvindo isso fique pensando, meu Deus, que absurdo, que coisa, nunca pensei sobre isso. Né? Eu já citei o filme aqui, Terapia do Sexo, que mostra o personagem lá do protagonista, ele tem adicção, ele tem dependência, e ele é compulsivo por sexo, e aí mostra todas as estratégias que ele aprende dentro das Irmandades de 12 Passos para não recair no comportamento. Então, assim, é muito sério, a ponto da pessoa não poder andar de metrô, de ônibus, ela não pode ver corpos. Isso instiga a pessoa a pensar sobre a droga de escolha dela e recair. Bem, quando a gente está falando sobre autocomprometimento, o autocomprometimento categórico, esse é um jeito da gente começar a classificar de onde vai vir a dopamina que a gente vai consumir. Como é que a gente vai lidar com dopamina? É um lugar de vigília mesmo, certo? Isso, quando a gente tem as estratégias do autocomprometimento categórico,
isso evita não só que a gente recaia na nossa droga de escolha, mas também que a gente evite gatilhos, que foi o caso do Jacob, quando ele fala dessas várias atitudes que ele tomou para não recair no consumo da droga de escolha dele. Agora, o jeito de saber o que funciona e o que não funciona é só experimentando. E esse tipo de autocomprometimento categórico, ele pode especialmente funcionar e ser mais usado quando a gente está falando de drogas que a gente precisa ter um consumo mais saudável, mas que não tem como a gente tirar da nossa vida, como é o caso da comida, do sexo e do smartphone, tá? Para a gente saber o que funciona e o que não funciona, é só colocando em prática o autocomprometimento categórico, como todos os outros. Colocou em prática, faz a revisão. Teve algum gatilho? Como foi? Então, eu preciso mudar. É assim que cada um vai construir a sua própria estratégia com o autocomprometimento físico, cronológico e o categórico. Então, a Ana vai trazer que esse lugar de cuidar do autocomprometimento categórico, ele tem um inimigo, no mínimo, que são as forças mercadológicas. Então, ela vai dar um exemplo aqui sobre os alimentos sem glúten. Alimentos sem glúten são utilizados para pessoas que têm a doença celíaca, que têm consequências gravíssimas sobre comer coisas que têm glúten. Porém, contudo, no entanto, algumas pessoas que têm questões de restrição alimentar e precisa reduzir o consumo de carboidrato, adotou essa estratégia de usar alimentos sem glúten. Por quê? Porque tinha pouquíssimos alimentos sem glúten há algum tempo atrás. E aí a Ana Lemke vai trazer para a gente um número dos Estados Unidos, que entre 2008 e 2010, mais de 3 mil novos petiscos sem glúten foram para o mercado. Então, aquilo que era uma categoria para ajudar uma pessoa com restrição alimentar de diversas ordens, né? Pessoas que estão ali lidando com as questões de aumento de peso, enfim, várias coisas, e até mesmo consumo compulsivo, a categoria sem glúten, ela não funciona mais. Porque agora tem muitos alimentos sem glúten disponível no mercado. Então, a Ana Lemke vai trazer esse alerta para a gente. Como que é desafiador na sociedade que a gente vive, essas forças mercadológicas, elas nos atrapalham nesse lugar de reduzir o nosso consumo de dopamina para algumas drogas de escolha, certo? Outra coisa que ela vai falar sobre autocomprometimento categórico é divinizar o demonizado. E ela vai dar um exemplo dos psicodélicos. Os psicodélicos, antes de 1960, da contracultura chegar e começar a atuar, os psicodélicos eram usados só em situações de ritualísticas, religiosas, por mestres, por autoridades dentro de algumas linhas religiosas. Com a contracultura em 1960, o acesso foi para muitas pessoas e aí teve um abuso do uso e muitas pessoas ficaram dependentes. E aí teve toda uma história de proibição e agora tem voltado a ideia de tornar um pseudo-sagrado, que é limitar o uso dos psicodélicos em consultórios, em processos de psicoterapia, feitos por diversos profissionais, mas com doses menores. E aí a Ana Lemke fala de uma esperança que ela tem, que usando assim, pode ser que as pessoas tenham benefício com os psicodélicos, porque muitas pesquisas têm mostrado que sim, algumas pessoas são muito beneficiadas, inclusive em situações de trauma, porém sem o risco do abuso e da dependência. E se você quiser entender um pouco mais sobre isso, tem uma série na Netflix que eu gosto bastante, que é Como Mudar Sua Mente. Ela vai explicar sobre diversos tipos de psicodélicos, por que eles foram proibidos, como que está sendo usado agora. Pode ser que isso seja interessante para você. Outra coisa que a Ana Lemke vai trazer para a gente nesse capítulo, nessa parte, é sobre uma pesquisa que foi feita com crianças
na década de 1960 também, por uma galera ali de Stanford, onde as crianças ganhavam um marshmallow e o pesquisador dizia para ela, ó, se você não comer, daqui 15 minutos você vai ganhar 2. E aí tem os vídeos mostrando o que cada criança fez, eram diversas idades, as crianças mais velhas foram a que mais conseguiram não comer, tal. E aí a Anna Lembke vai falar de novo que quando a gente está falando sobre lidar com dopamina, nesse mundo que a gente vive e desenvolveu, é muito importante esse exercício de adiar a recompensa, certo? E aqui ela vai trazer uma parte do estudo que não era o foco do estudo, mas que ela traz para os estudos dela, né? Que é como que alguns vídeos de algumas crianças que conseguiram adiar, quais foram as estratégias que elas usaram. Então, teve criança que cobriu os olhos, virou de costas, e a Anna Lembke vai fazer uma correlação, por exemplo, com autocomprometimento físico, certo? Algumas puxavam as Marias Chiquinhas, então estava usando a dor física como distração. Isso é uma coisa que a Anna Lembke vai falar em alguns capítulos mais para frente desse livro. Tiveram algumas que começaram a afagar, começaram a fazer carinho no marshmallow. O que a Anna Lembke vai trazer para a gente? Esse pode ser um exemplo de adiar a recompensa, é pegar aquele objeto, aquela droga de escolha e tornar ela especial, divina. Então, eu não vou comer isso que é tão especial. Dá para adiar a recompensa. Então, esse é uma correlação que a Anna Lembke traz sobre esse estudo do marshmallow e das crianças. E aí, a Anna Lembke vai finalizar sobre como que essa jornada do Jacob, para poder evitar qualquer coisa que fizesse ele recair na droga de escolha dele, que era a máquina masturbatória, para algumas pessoas pode parecer quase um comportamento medieval, né? Uma coisa meio pudica. Como assim? Esse cara vai fazer a barba e ele vai estar vestido, ele não assiste determinadas cenas, ele não vê corpos nus ou com alguma nudez. O que para algumas pessoas pode ser uma coisa muito medieval, ela traz essa palavra, para ele, na verdade, foi uma liberdade. Porque o que estava limitando a vida dele era a droga de escolha. Quando ele atravessa esse protocolo de abstinência, começa a colocar em prática o autocomprometimento físico, cronológico e categórico, ele começa a experimentar uma liberdade, ele volta a conseguir conviver com as pessoas, a ter alegria, se sentir espontâneo. E aí a Anna Lembke vai trazer uma frase do Immanuel Kant, que escreveu sobre a metafísica dos costumes, abre aspas. Quando percebemos que somos capazes desta legislação interior, o homem natural se sente compelido a reverenciar o homem moral em sua própria pessoa, fecha aspas. E aí a Anna Lembke vai finalizar esse capítulo dizendo: o autocomprometimento é uma maneira de ser livre. Bem, e aí, como chegou para você esse conteúdo do autocomprometimento categórico? Você já fez isso? O que deu certo? O que não deu certo? Conta pra gente aqui nos comentários. Ou se é a primeira vez que você está ouvindo, conta aqui também. Eu vou gostar de saber. Se você é novo, se você é nova por aqui, dá um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Se inscreve no canal, toda sexta, 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. Na quarta, ao meio-dia, tem um tema recorrente de consultório, que é votado pelos meus seguidores no Instagram na segunda, onde eu coloco 2 temas, no @Thais_Tosati, e toda sexta, 18 horas, tem psicoeducação, agora com o livro A Nova Menopausa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.